Agora vamos falar sobre hepatite com o Dr. Pedro Paulo Caravato. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada por você ter vindo. Muito obrigado. Pedro Paulo, o que é hepatite? Bom, a hepatite é uma inflamação do fígado, né? Qualquer ela que seja o agente. Mais comum são os vírus hoje que nós... Ela se dá por vírus. Por vírus, uma das mais comuns é o vírus, mas também temos outros agentes. Álcool, gordura no fígado, alguns medicamentos. Mas hoje o que nós mais falamos é sobre hepatite por vírus. Tá, nós temos quantos tipos de hepatite? Temos vários. Dentre as virais, as mais comuns é a vírus A, hepatite B e hepatite C. Qual é a diferença entre uma e outra? Na verdade, é o tipo do vírus que causa é só a o hepatite. tipo do vírus? Exatamente. Claro que as manifestações, ou seja, os sintomas que elas provocam, o dano que elas provocam no fígado é diferente. Então, por exemplo, hepatite A, que dá muito em criança, é aquela hepatite aguda, que dá um mal-estar, uma infecção, uma febre baixa. Isso é uma coisa aguda, passa rápido. O organismo mesmo trata essa infecção. Agora, existem as outras hepatites, como a B e a C, que podem evoluir para uma forma mais crônica. E aí pode ser bem grave, que é a cirrose hepática. Que daí pode levar até precisar de um transplante. Um transplante seria a via final aí da infecção pelo vírus C, por exemplo. Veja só, é incrível, né? Mas no passado, quando se falava em cirrose hepática, já dizia, ih, é pinguço. Aquele sujeito lá bebia, viu? Bebia que deu cirrose. Não é assim, gente, tá errado. Era a nossa ignorância que fazia entender isso, né? Exatamente. Hoje, antigamente sim, era uma das causas mais frequentes de insuficiência hepática, de cirrose, era o álcool. Hoje não. Hoje nós temos a mais comum ainda é o vírus C, a hepatite C, mas também temos hoje a gordura no fígado. A gordura no fígado pode levar a uma inflamação, uma hepatite. Vou mostrar aqui. Olha aqui, gente. Né? Presta então, atenção. Aqui a gente tem o fígado normal, aqui a gente tem o fígado gorduroso. Peraí que ele já vai fechar. Isso. Então aqui é o... Mostra lá. Esse é o fígado normal. Saudável. Isso, saudável, liso. Esse aqui é o fígado já com gordura. Mas ele fica tão cheio de gordura assim que ele muda de cor. Exatamente, ele fica amarelo, bem gorduroso mesmo. Né? E aqui já é uma fase mais avançada, que é quando já tem uma inflamação e já ocorre uma fibrose, que é uma cicatrização de todo o fígado. Esse fígado ele já não funciona tão bem quanto o fígado normal. E essa já é uma fase bem mais avançada, que é quando tem até um câncer, que é uma situação que pode acontecer por conta dessa fibrose, dessa insuficiência aqui. Uma pessoa que tem um câncer aí no fígado, retira e tudo bem? Depende do tamanho, depende da fase que é diagnosticada. Por isso, sempre é importante o acompanhamento médico, é importante que a pessoa faça os seus exames de rotina e, em caso de ter algum diagnóstico de hepatite, que procure e faça esse tratamento adequado. Que tipo de exame a pessoa tem que fazer para saber como está o seu fígado? O ultrassom, hoje em dia, é o mais indicado, além de alguns exames de sangue, em que a gente diagnostica a presença de anticorpos contra a hepatite. Então, a presença do vírus, por exemplo. Né? Então, hoje tem anticorpos que são dosados no sangue para a gente ver se tem vírus A, vírus B, vírus C, ou além de exames de função hepática. Tem vacina? Tem. Ainda bem, alguns tipos de hepatite tem. Hepatite A tem vacina, muito importante para a prevenção, principalmente da população infantil. A hepatite B tem vacina, que também é muito importante, então, inclusive, para gestantes em pré-natal, tomam. Agora, o grande problema é a hepatite C. Essa a gente não tem vacina, então, uma infecção ela tem que ser muito bem tratada para não evoluir para esse estágio final que a gente estava comentando de cirrose e câncer. Coisa, em câncer no fígado, qual é a incidência? É baixa. Hoje em dia, vamos supor que de 100 pacientes que têm a infecção pela hepatite C, 80 vão desenvolver uma doença crônica. Desses 80, 20 vão evoluir para cirrose e 1 vai ter câncer. Ou seja, de cada 100 que tem hepatite C, 1 pode ter câncer. Como é que eu pego hepatite? As formas de transmissão variam conforme o vírus. Então, por exemplo, o vírus A é transmissão pela boca, ingerir água contaminada, por isso é um grande problema de saúde pública, falta de saneamento, aquelas coisas que a gente infelizmente está no nosso dia a dia. Hepatite B e C não, hepatite B e C é contato do sangue contaminado, de fluidos corporais, por isso é super importante seringa descartável, agulha, toda essa precaução. Se pega hepatite,
usando um copo que uma pessoa infectada... Pode pegar. Hepatite se ele foi mal lavado. Se for mal lavado, sim. Por isso que é importante, quem tem hepatite A em casa, algum familiar, é super importante tomar prevenções super simples. Lavar o copo, separar os talheres, enfim, cuidados de higiene, que isso vai prevenir a transmissão do vírus. De que outra forma eu pego hepatite? Bom, o beijo transmite hepatite? Pode transmitir, mas é muito raro. É né? raro. É raro. É mais, a não ser que a pessoa tenha lesão na boca, por exemplo, aí pode ter transmissão de hepatite C ou B. Mas a hepatite A, por exemplo, é o que eu falei, do copo, hepatite B e C, sexo desprotegido, relação sexual desprotegida pode transmitir, transfusões sanguíneas, embora hoje a gente tenha várias ferramentas para impedir isso, e melhorou muito nos últimos anos isso. Hoje é muito difícil a pessoa contrair hepatite através de transfusão sanguínea. Olha, tem uma pergunta aqui da Genilza, ela diz que tem 54 anos e ela é dona de casa, está lá vendo a gente, um beijo para você, minha linda. Ela é doadora de sangue. E ela disse que gostaria de saber se ela pode ficar tranquila quanto ao diagnóstico de hepatite C. Quais os principais sintomas? Eu não entendi muito bem a pergunta dela. Será que ela está com medo de pegar hepatite na doação? Não, isso pode ficar tranquila, você não vai pegar hepatite na doação, até porque todos os doadores de sangue, eles têm por rotina fazer todos esses exames que a gente estava falando para detectar se a pessoa já teve contato com o vírus ou não. Então, uma doadora de sangue, por ela já ter feito todos esses exames, ela não tem o vírus. Não tem perigo. O vírus, não tem perigo. O Richard Lucas, ele diz o seguinte, a hepatite pode chegar a matar? E o que pode causar hepatite? Pode. É aquilo que nós estávamos falando em relação à hepatite C, porque não tem vacina, ela pode ser transmitida pelo sangue contaminado e ela vai evoluir para esses quadros mais graves de doença do fígado. Quando chega nessa fase terminal, aí sim existe um risco alto de óbito. O que é leucopenia? Leucopenia, na verdade, é a diminuição do número de glóbulos brancos, certo, que são as nossas células de defesa. Perguntando sobre a Evilmária. Meu sistema imunológico baixo pode ser uma porta de entrada para hepatite? Não, não é. Não tem uma relação direta, não. Não tem. Tomo imunossupressores. Corro o risco de ter hepatite? Sim, alguns imunossupressores podem dar um tipo de hepatite muito específico, que é a hepatite medicamentosa. Aí isso é uma decisão que vai ser tomada com o médico que prescreveu esse remédio e ele vai acompanhar isso ao longo do tratamento. Nós já falamos aqui com o Dr. Pedro Paulo, mas vamos repetir. As pessoas estão perguntando muito quais os sintomas de quem tem hepatite. Vamos lá. A hepatite aguda, por exemplo, hepatite A, hepatite B ou C também, ela pode dar sintomas muito inespecíficos. Fadiga, ou seja, cansaço, uma dor abdominal inespecífica, febre baixa, a pele pode ficar amarela, as fezes podem ficar claras, urina bem escura. Então, se você tem esses sintomas, não tem um sintoma característico. São vários pequenos sintomas que são um sinal de alerta. Então, procure um clínico geral, procure um especialista para que possa ser feito o diagnóstico. Muito bem. Eu vou dar um recado ali e já volto com o Dr. Pedro Paulo, tá? Estamos falando sobre hepatite. Já quase encerrando meu papo com o Dr. Pedro Paulo Caravato, e a gente está falando sobre a somatização dos nossos problemas também, que reverberam no nosso intestino, no nosso estômago, fígado, enfim. É verdade. Como a gente estava falando, né? O nosso intestino é o segundo cérebro, né? Ele é um reflexo de tudo que acontece na nossa mente. Então, se a gente está estressado, a gente tem uma alteração do intestino, tem uma dor esquisita, e aí todo mundo está procurando, passa em 1, 2, 3, 4, 5 especialistas, e às vezes a gente não cuida da nossa mente, né? Dos nossos hábitos, uma alimentação saudável é fundamental. Quando a gente fala em fígado, doenças do fígado, é super importante uma alimentação equilibrada, uma alimentação baixa em gordura, com fibra, né? Comer devagarzinho, comer muito bem. Isso eu diria que é a base de qualquer tratamento para as doenças do aparelho digestivo, em geral. Quer dizer, a gente tem que tratar a cabeça, doutor. Sem dúvida. O brasileiro nunca consumiu tanto remédio para o estômago, vamos falar do omeprazol, o famoso omeprazol, como está consumindo agora, né? Sim. E que tem que ter cuidado, não é ir lá na farmácia e começar a tomar, né?
A automedicação é uma coisa muito ruim, muito ruim. Então, se você tem uma queixa gastrointestinal, uma queimação, uma azia, procura um especialista, né? Essa mania que nós temos, infelizmente, todos nós queremos uma solução rápida, né? E aí vai atrás de um remédio. Isso não está isento de ter complicações, de ter efeitos colaterais. Então, é super importante que antes de buscar o remédio, procure um especialista, converse. Às vezes não é só o remédio. www.doutor.pedropaulocaravato.com.br. Entre no site dele e você conversa um pouquinho mais lá. Obrigada por ter vindo, doutor. Muito obrigada. Amanhã tem harmonização com o Dr. William, ele volta ao programa, e também Léo Freiman, imperdível. Espero vocês a partir de meio-dia aqui na Rede TV. Beijo, obrigada por hoje.